O Cruzeiro foi roubado em Porto Alegre e quem discorda disso é clubista. Não há explicação cabível para a expulsão de Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro, que mal tocou no Wesley. Estavam em uma disputa pela bola. O Wesley se joga e o senhor Marcelo de Lima Henrique, um fanfarrão, acabou dando a expulsão do jogador do Cruzeiro. É inacreditável. Este lance está repercutindo em todo o cenário nacional e estão todos impressionados com o grande trabalho do Marcelo de Lima Henrique. E eu vou falar para vocês, ainda bem que quando eu assisto o jogo eu não gravo as minhas reações, porque o que eu xinguei este árbitro, o que eu reclamei, chamei um tal árbitro, meu Deus do céu, o que eu fiquei pé da vida é absurdo. O Cruzeiro foi roubado. E não adianta, tá bom? O senhor Alexandre Matos utilizar as suas redes sociais dizendo que foi roubado, dizendo que o assalto foi à mão armada, porque o Alexandre Matos utilizou seus stories e utilizou o feed lá do seu Instagram para reclamar da arbitragem. Só que, a partir de agora, se tem algum time reclamando de arbitragem, tem que calar a boca. Porque quando o Ronaldo foi propor uma profissionalização da arbitragem, todos calaram a boca. Todos se mostraram satisfeitos com o trabalho atual da CBF. Então não tem o direito de reclamar da arbitragem. Quando tiveram a oportunidade de fazer uma mudança, encolheram o rabo entre as pernas. Inclusive a diretoria do Cruzeiro, que se reuniu com o atual presidente da CBF. E aí a galera fica criticando, fala que é roubadeira, mas isso sempre aconteceu. E quando chegou um cara tentando propor algo diferente, não recebeu o apoio de ninguém. Ninguém teve o apoio ali para tirar a gestão atual da CBF. Então agora engulam essa arbitragem péssima, esse bando de safado que prejudica clubes atrás de clubes. E hoje nós não tivemos apenas a atuação da arbitragem, mas o VAR, por não interferir na jogada, por não mostrar ao árbitro outro lance e apenas deixar que a decisão de campo fosse mantida. Um absurdo. E outro ponto também. Após o Cruzeiro levar 1, 2, 3 gols, eu não esperava absolutamente nada de nenhum jogador do Cruzeiro. Esperava apenas que a partida acabasse. Mas um cara conseguiu se destacar mais do que os demais. Matheus Gamarra. Meus amigos, que zagueiro ruim o Cruzeiro contratou. É como eu falei, não esperava nada de ninguém. Mas o Gamarra me impressionou com a sua ruindade. O cara era... Nós já tínhamos ali um a menos. Com o Gamarra dentro de campo, o Cruzeiro jogou com 2 a menos. Impressionante. E olha que todos os jogadores do Cruzeiro foram abaixo do esperado, mas o Gamarra se superou. E eu vou até colocar aqui na tela para vocês o que os nossos atletas têm falado sobre esta situação nos bastidores. Só que antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira a zona mista do Cruzeiro. Vai conceder entrevista aqui após esse jogo. Então, eu já tinha dito que jogador... É até difícil falar nesse momento, um momento difícil, né? E não vim aqui, quero agradecer ao Internacional pelo respeito que deu pra gente, por o atendimento que teve conosco aqui, mas estou profundamente chateado, né?
com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontecem essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né? E que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Tem nossa dificuldade, nós temos nosso problema, o nosso time, que realmente também tem seus erros, mas tem um jogador expulso, nas condições que foi expulso, e sem nem falta foi no lance, né? E atrapalhar o jogo dessa forma. Então nós esperamos que as autoridades aí toma, né, as devidas providências cabíveis, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa torcida, pedir desculpa à nossa torcida, mas é quase que impossível você jogar com 1 minuto de jogo. A gente já tem, os nossos jogadores são pressionados, falta daqui, falta dali, e você ter VAR, ter tudo, a tecnologia, né? E você não usar, ou não sei porquê. Então, o Internacional não tem nada a ver com isso. Podia ganhar de 3 ou de 4 sem a lance da expulsão, e a gente respeita, né? Está praticando um futebol bacana, mas é lamentável que aconteceu isso com a gente. Pedrinho, boa noite. Sobre qual que vai ser essa postura do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro estava até apoiando, né, o Edinaldo aí na questão da CBF. Já pegar o telefone, ligar para o presidente, marcar essa reunião amanhã cedo. Como que vai ser essa linha de conduta para ter uma postura em relação a isso que você acabou de falar e essa chateação toda que todo mundo viu também? Parceiro, inclusive já foi feito, o Alexandre está em Belo Horizonte, já fez o contato com o diretor de árbitros, né, com a comissão, com o nosso presidente, e o Cruzeiro não vai se calar nisso, né? O Cruzeiro vai defender os direitos deles, né? A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar quase todos os jogos não são prejudicados pelo VAR, pelas coisas. Então, para que se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado, né? Então, eu não sei né, qual que é a intenção do juízo, né? E se eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? Ô Pedro, episódio como esse mostra que a política da boa vizinhança, no caso do Cruzeiro, ela não vai funcionar. Você vai lá na CBF, se encontra com o Edinaldo, o Alexandre vai, presenteia o presidente da CBF e logo na segunda rodada o Cruzeiro já é prejudicado, já aconteceu no Campeonato Mineiro. É um sinal de que não adianta tentar diálogo, boa vizinhança com esse povo que não resolve. Samuel, eu fiz questão, né, de vir nesse jogo, né, para mim entender o momento nosso, as nossas dificuldades, o dia a dia. E você vem, né, você tem um trabalho todo, né, envolve o trabalho, né, de todos, e você chega aí chega no jogo aí, e você vê um absurdo desse acontecer, né? É um absurdo um negócio desse, né? Então, nós vamos atrás de todos os envolvidos e vamos cobrar, e a torcida pode ter certeza, e vamos cobrar. Não vamos aqui, os nossos erros que nós temos que melhorar, mas são duas coisas diferentes, né? Então, é lamentável o que está se acontecendo com o Cruzeiro, e nós não podemos aceitar e nem admitir, nós não vamos admitir isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Pedro, aqui, à sua esquerda aqui. Bruno Flores, da Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre. Essas reclamações que o senhor faz em nome do Cruzeiro aqui, a gente aqui em Porto Alegre ouviu durante o campeonato estadual, dirigentes do Grêmio, dirigentes do Inter. No ano passado a gente ouviu no Campeonato Brasileiro. É possível existir algum tipo de união dos clubes, e o senhor como um dos líderes do Cruzeiro, para que a arbitragem, que uma hora é criticada por um clube, outra hora por outra, para que ela possa ter uma evolução, e essas manifestações que o senhor e outros dirigentes fazem, elas possam diminuir, e o futebol ter uma atenção maior para o campo e menor para a arbitragem?
Aí eu acho que passou da hora de profissionalizar os árbitros, né? E os árbitros têm que ser profissional e tem que exigir deles e cobrar deles. Eu acho que os clubes se erram muito, né? Mas são erros que pode até acontecer, mas um erro igual esse de hoje aqui é inadmissível, um erro desse, né? Então, se você tem tecnologia, a gente tem conversado, né? E agora vamos conversar mais, né? Nós tivemos o mesmo problema no campeonato regional lá com o VAR, né? Que ele foi a favor do nosso adversário e não foi nosso, né? Então, então eu não quero ser beneficiado hora nenhuma, mas também não quero ser prejudicado, né? E deixar claro aqui, o Internacional não tem nada a ver com isso, é um clube maravilhoso, tratou a gente super bem, eu tenho grandes amigos aqui, está jogando um futebol bacana, não tem nada a ver com isso, e ele poderia pegar de 3 ou de 4 sem esse lance, né? Então é isso que deixa a gente triste, profundamente chateado, porque você trabalha, você viaja, né? Então é lamentável o que está acontecendo isso, e nós temos que unir com o Alessandro, com os outros, e cobrar uma atitude das autoridades que se olha, né? Que trata com mais carinho. Presidente, Pedro Lourenço, boa noite. Aqui Marcelo Salzano, Rádio Guaíba também aqui de Porto Alegre. O senhor falou e reclamou muito da arbitragem desse lance, da expulsão do Jonathan Jesus, mas eu queria mudar, até lhe questionando sobre o momento dentro de campo. O início do Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana, teve a mudança de treinador. Esse atual momento agrada o senhor, ou a equipe, diante de tantos investimentos que o próprio senhor fez, ela poderia estar rendendo mais? Boa noite aos ouvintes da Guaíba, que é uma cidade que eu tenho grandes amigos aqui, né? E prazer falar com vocês. Isso esse lance não cobre, nós não estamos reclamando. Esse lance não vai cobrir o nosso time. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, né? Não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando criar um time e cabe aos jogadores melhorar. Né, os jogadores nossos têm que melhorar e eles sabem disso, né? Eles estão se cobrando e o nosso time realmente tem que melhorar muito, poder competir e passar por cima dessas coisas, igual aconteceu aqui hoje, e não jogar a culpa só no juiz, e nós não vamos jogar a culpa só no juiz, só que é um lance que prejudicou muita gente. Obrigado a vocês. Pedrinho falando com a gente aqui, Pedro Lourenço. Pedrinho falando, deu uma entrevista. Então é isso, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa, agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!